Queridos irmãos, nós tivemos algum problema hoje na gravação da Santa Missa. O áudio, por algum motivo, não saía. Então, eu resolvi gravar este áudio para que pudesse compartilhar um pouco com vocês aquilo que nós meditamos nessa noite. Hoje é a festa de Santo Henrique e de Santa Cunegundes. E a primeira coisa que eu acho importante falar sobre este santo, sobretudo, é que muitas vezes, quando nós falamos sobre os santos, há uma imagem muito parcial, muito unilateral da santidade, como se os santos fossem sempre pessoas assim doces, meigas, ternas, como se eles não tivessem virtude, nem fortaleza, nem virilidade. Eu comentava que, por exemplo, Santo Antônio tem uma fotografia dele, um retrato, o mais antigo, feito por um pintor chamado Giotto. E esse pintor, ele retrata um Santo Antônio muito forte, muito viril, muito firme. Ao passo que depois foram aparecendo imagens de Santo Antônio muito meigas, delicadas, como se ele fosse, inclusive, um homem medroso, tímido, acanhado, pouco viril. E quando nós vemos uma personalidade como a de Santo Henrique, nós ficamos realmente admirados. Ele nasceu no século X, no ano de 972. E o seu pai, que era um homem muito católico, o entregou para um bispo, São Wolfgang, para que ele fosse educado por esse bispo. E efetivamente ele foi educado. Esse bispo colocou na alma de Santo Henrique um amor muito grande pela oração, pela meditação, e efetivamente ele foi um homem muito piedoso, muito dedicado à vida espiritual, à vida sacramental, frequentava com muita assiduidade os sacramentos, era um cristão exemplar. No ano de 994, ele teve duas perdas ao mesmo tempo, praticamente. Morreu o bispo que o educou, né, São Wolfgang, e também o seu pai. E os dois deixaram não apenas o lugar vazio, mas deixaram para ele a missão de ser rei da Alemanha. Era muito jovem, mas não obstante isso, os príncipes germânicos o elegeram como imperador. E para nós entendermos a história de Santo Henrique, nós precisamos entender o que significava ser imperador deste que era chamado de Sacro Império Romano Germânico. Ora, vocês sabem que a Idade Média começou com a queda do Império Romano. E quando o Império Romano ruiu, foi invadido pelos bárbaros que viviam nos confins, e eles efetivamente causaram uma desordem muito grande, saques, destruição de monumentos públicos, uma literal barbárie, tal como nós conhecemos a palavra. E foi muito tempo para que a igreja pudesse civilizar a Europa, né? E criar, por assim dizer, a Europa. A igreja aos poucos foi espalhando o evangelho, e junto com o evangelho foi espalhando a civilidade, foi criando a civilização ocidental, né? Quando nós chegamos ao século X, nós não tínhamos assim o continente europeu todo convertido. O que nós tínhamos era, de fato,
eram ilhas de catolicidade, alguns povoados católicos, alguns lugares católicos, mas em torno desses lugares católicos havia ainda paganismo, um paganismo muito, muito beligerante. Eles lutavam contra os cristãos, eles queriam atrapalhar os cristãos, queriam impedir, né, a igreja. E na Alemanha, então, nesse território que não corresponde exatamente à Alemanha, corresponde hoje ao que nós chamamos de Alemanha, a Áustria, uma parte da Tchecoslováquia, enfim, todos aqueles países. Então ali se estabeleceu uma espécie de liga de reinos, né? E esses reinos, eles entendiam que havia uma missão, que seria civilizar os outros povos, levando a luz do evangelho para essas pessoas. Essa espécie de liga de reinos, como era grande, como era um território muito grande, chamava-se império, né? Romano-germânico, porque se inspirava no Império Romano, nesse anseio por estabelecer a paz dentro dos seus confins, e ao mesmo tempo germânico, porque estava sediado na Alemanha, mas sobretudo era sacro, porque entendia, digamos assim, que havia uma missão sagrada a ser cumprida, que era levar o evangelho e, junto com o evangelho, estabelecer uma civilização. Foi a cabeça disso que Santo Henrique foi colocado, né? Mas ele era um homem extremamente forte, um homem vigoroso, corajoso, né? Então, por exemplo, uma das dificuldades que ele enfrentou foi a invasão na parte norte do Império pelos eslavos, né? E o que ele fez, né? Ele foi enfrentá-los. Acontece que o exército que ele tinha era inferior ao exército dos eslavos. Então ele convocou preces gerais em todo o reino, né? E mandou os soldados todos fazerem uma comunhão geral e foram para a batalha. E quando eles começaram a batalha, o exército inimigo foi tomado de um terror espiritual muito grande. Eles saíram correndo, saíram em debandada, né? Ele, em seguida, presidiu e convocou um concílio em Frankfurt, justamente para difundir as leis da igreja. Ele entendia que era necessário disciplinar aqueles povos segundo aquilo que ensina a igreja. Depois, né, os lombardos começaram a perturbar os estados pontifícios. Então ele foi para o sul socorrer o Papa, né, que na época era Bonifácio VIII. Havia inclusive um antipapa na época chamado Gregório, que junto com toda essa sublevação, né, que se levantava contra Bonifácio VIII, criou uma confusão imensa, né? E Santo Henrique foi para o sul, estabeleceu a paz entre os lombardos, né? Ele era casado com uma princesa de Luxemburgo chamada Santa Cunegundes, né? E ela era uma mulher vigorosa, forte também, muito piedosa, muito devota. Ela era como que o seu braço direito, né? E ia com ele. Quando eles desceram para a Itália para lutar contra essa revolta dos lombardos, né, os quais não eram católicos, eles eram arianos, eram hereges. Eles estabeleceram a paz entre eles e, em seguida, o Papa Bonifácio VIII coroou Santo Henrique e Santa Cunegundes como imperador e imperatriz
do Sacro Império Romano Germânico. Deu-lhes uma coroa e deu-lhes um presente, né, uma esfera de ouro circundada por algumas pérolas no topo, assim. Era uma imagem do mundo cristianizado que o Papa lhe entregava. Uma joia preciosíssima. E então ele voltou para o norte e ele pegou a coroa que lhe tinha sido dada pelo Papa, pegou este presente preciosíssimo que lhe tinha sido dado pelo Papa e colocou sobre o altar da abadia de Cluny, né, nas mãos de Santo Odilon, que era o abade na época. Saindo dali, ele foi visitar o rei Estevão da Hungria, que ainda não era cristão, não era batizado. E graças ao seu apostolado pessoal, o qual inclusive foi muito favorecido pelo fato de que ele entregou a sua irmã Gisela para ser esposa de Estevão da Hungria, ele se converteu, ele recebeu o batismo, ele converteu o reino da Hungria inteiro e ele se tornou santo, Santo Estevão da Hungria, né? Outra coisa foi que ele, sabendo que havia uma grande rivalidade entre os alemães e os franceses, mas ao mesmo tempo entendendo que era necessário que houvesse uma unificação espiritual desses reinos no Sacro Império Romano Germânico, ele foi pessoalmente visitar o rei Ricardo o Bom, né? Que de fato era um homem muito bom. E graças à sua bondade, à sua generosidade, ele conseguiu, né, ele conseguiu a conversão desse homem. Vocês vejam que eles tinham um encontro que deveria ser no rio, no meio do rio Mosa. Os dois viriam com seus barcos e se encontrariam na metade do rio e ali conversariam, né? Esse era o protocolo da época. E ele teve um gesto delicadíssimo. Santo Henrique foi até o outro lado do rio, se antecipou, portanto, ao rei Ricardo e se inclinou a ele, né, portanto, como que se rebaixou, ele que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e com isso ele conquistou o coração do rei Ricardo, ele se converteu, enfim, ele construiu inúmeras igrejas, abadias, foi um homem generosíssimo, generosíssimo, a tal ponto que o seu irmão, que era príncipe, e o seu outro irmão, que era bispo, fizeram uma guerra contra ele, uma guerra mesmo, porque queriam impedi-lo de construir tantas igrejas, tantos mosteiros, e mais, ele inclusive criou uma liga de homens de posses, que tinham por missão subvencionar igrejas, mosteiros, a sua construção, justamente para a difusão do Evangelho. Até que, com 52 anos de idade, ele faleceu, né? Antes de ele falecer, tinham já começado a caluniar a sua esposa, Santa Cunegundes, dizendo que ela adulterava contra o imperador. Ela não se defendia, uma mulher muito humilde, mas houve um momento em que já não era mais possível admitir tantas calúnias. Então ela começou a se defender e os detratores não davam tréguas, e então ela fez algo realmente extraordinário. Ela andou descalça sobre a brasa sem se queimar, para provar a sua inocência, né? E diante desse milagre, os detratores, os caluniadores ficaram totalmente desmoralizados. Depois que Santo Henrique morreu, né, ela mesma se despojou de todas as suas dignidades e entrou para um convento e morreu na mais profunda pobreza e obediência,
numa vida espiritual realmente profunda, sendo sepultada junto com o seu marido, Santo Henrique. O que nós aprendemos desses dois grandes santos, né, esse casal maravilhoso, é que nós todos podemos ser mais generosos com Deus, nós podemos colocar a nossa vida, a nossa honra, tudo aquilo que nós temos a serviço do reino de Jesus Cristo, pensando sempre na salvação das almas. Muitas vezes nós somos tão mesquinhos, pensamos somente em nós mesmos, no nosso próprio bem-estar, na nossa própria segurança, no nosso conforto, na resolução dos nossos problemas. Mas não foi isso que estes santos fizeram. Eles efetivamente se entregaram a Jesus Cristo com todo o seu coração e foram católicos, fiéis e devotos. Santo Henrique visitava diariamente o Santíssimo Sacramento e conta-nos um dos seus cavalheiros, daqueles que lhe faziam companhia, que quando ele saía da igreja, durante o inverno gelado, ele caminhava sobre as pegadas de Santo Henrique e ele se aquecia com o calor das pegadas. Tão grande é o calor que ele tinha no seu corpo quando estava diante do Santíssimo Sacramento. Efetivamente ele era um católico fiel, um católico fervoroso. Vamos pedir a intercessão de Santo Henrique e de Santa Cunegundes por nós mesmos, para que nós sejamos cada vez mais fiéis, zelosos, observantes da lei de Deus, colocando toda a nossa vida ao serviço de Jesus Cristo, sem jamais pouparmos nenhum esforço, sem jamais guardarmos para nós nada, totalmente consumidos pela causa de Cristo. Deus abençoe, um grande abraço, uma boa noite para você.